Muito bom dia, são 9h02 nesta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Entro ao vivo, a partir de agora, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, eu, Ronald II, com o seu Diário da Manhã e a cobertura completa das atividades na Casa do Povo do Maranhão. Alô, você sintonizado na 96.9 FM, Rádio Assembleia do Maranhão, em conexão com a Rádio Senado. Muito bom dia aos ouvintes, muito bom dia aos telespectadores da TV Assembleia, canal digital 9.2, e também a todos que nos acompanham por meio do nosso canal oficial no YouTube, TV Assembleia do Maranhão, e nas demais plataformas digitais do Parlamento Maranhense. Hoje vou bater um papo aqui sobre nutrição esportiva, a relação importante entre o bom hábito alimentar com as atividades esportivas. Daqui a pouquinho recebo um especialista no assunto aqui, a nutricionista clínica e esportiva Carol Carvalho. Tem previsão do tempo, tem trânsito ao vivo. Vamos falar sobre dados positivos relacionados ao turismo no estado do Maranhão. Semana pedagógica, viu? Tem uma semana aí muito valiosa acontecendo na creche Escola Sementinha, que é mantida pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, o GEDEMA, instituição de ensino aqui do Parlamento Maranhense. Está desenvolvendo aí um trabalho bem movimentado aí na semana pedagógica, e vamos falar sobre as obras, uma parceria do governo do estado do Maranhão com o governo federal, prolongamento da Avenida Litorânea. Dá uma atualizada aí como é que está a situação desse prolongamento tão esperado pela população da região metropolitana de São Luís. E diretamente da cidade de Bacabal, Kate Almeida, nossa repórter, traz informações sobre os trabalhos das forças de segurança pública que seguem empenhadas no trabalho de buscas das duas crianças que lamentavelmente ainda seguem desaparecidas na região, né? Temos lá muita gente trabalhando, né? De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, cerca de 600 pessoas envolvidas, entre agentes do estado do Maranhão, da Prefeitura Municipal de Bacabal, também voluntários, a comunidade em geral, toda uma movimentação, uma mobilização no sentido de encontrar essas crianças. Já são 10 dias de desaparecimento. Daqui a pouquinho a Kate Almeida traz os detalhes para a gente, todas as informações. São 9h05. Também convido você a participar com a gente do Diário da Manhã. Você pode mandar a sua pergunta à nossa entrevistada de hoje, também sugestão de pautas, informações que você deseja ver por aqui com a gente na 96.9 FM e também na TV Assembleia do Maranhão, através do nosso WhatsApp. Se não anotou, já anota aí, viu? 3269-3009 é o nosso WhatsApp, 3269-3009. E aí eu começo o programa de hoje trazendo atualizações a respeito de uma obra muito esperada pelo estado do Maranhão, especialmente pela população da região metropolitana de São Luís, viu? São Luís, Raposa, São José de Ribamar, Pasto Lumiar. Afinal, é uma obra que vai mexer diretamente, vai impactar, sem dúvida alguma, de maneira positiva com a mobilidade urbana de toda essa região, né? Além, claro, dos impactos voltados para o setor de turismo. Estou falando do prolongamento da nossa bela Avenida Litorânea, um trabalho realizado por meio de uma parceria do governador Carlos Brandão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, governo do estado com o governo federal. E aí a repórter Stephanie Souza foi até lá dar uma conferida para trazer para a gente as informações sobre o andamento dessa importante obra. Maquinário a postos e homens trabalhando. Esse tem sido o cenário diário por aqui para aumentar a faixa urbana na orla da capital. O novo prolongamento da Avenida Litorânea compreende uma área de 5 quilômetros. A estratégia com a obra é promover a integração metropolitana, movimentar a economia do estado e impulsionar o turismo. Mais de 230 milhões de reais estão sendo aplicados nesta intervenção. Aqui compreende o município de São Luís, que é a Praia do Olho d'Água, e o município de São José de Ribamar, que é a Praia do Meio e a praia aqui do Araçagi. Então todos esses municípios eles têm um up de desenvolvimento com a implantação dessa obra. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, a estrutura conta com muitas iniciativas para melhorar a mobilidade. Ela vai ter iluminação, vai ter rede de água e esgoto, vai ter calçadão, vai ter ciclovia, né? São 2 faixas
2 faixas de rolamento com 3 pistas em cada sentido. É uma pista de alto fluxo, totalmente moderna e diferente até do outro trecho que foi construído, que foi feito anteriormente. A Praça de Iemanjá também será revitalizada com paisagismo e áreas de lazer. A intervenção iniciou em abril de 2025. A previsão é de que a obra seja concluída em 12 meses. Assim, em maio de 2026, o prolongamento deve estar finalizado. Está de acordo com o cronograma, nosso prazo é maio de 2026. Nós pretendemos fazer toda a pavimentação da obra até o mês de março de 2026. E nós vamos ficar, a partir de março, única e exclusivamente nos acabamentos de calçadas, ciclovias, rampas de acesso e a ponte do Rio Jaguarema. Ainda de acordo com o engenheiro, deve ser realizado mais 2 quilômetros de prolongamento, etapa que está em processo de aprovação. Já existe o projeto, nós estamos em fase de aprovação, que são os 2,5 km, que vai interligar o fim dessa obra aqui, que é aqui no Araçagi, até a subida ali da Praia do Olho do Porco. Ao todo serão 7,5 km de rodovia implantadas no governo Brandão. É, claro, uma obra muito esperada, né? E como a gente observou aí na reportagem da Stephanie Souza, expectativa então para a entrega dessa etapa do prolongamento para o mês de maio, né? A população está ansiosa, claro, aguardando já essa entrega. E já que a gente está falando da Avenida Litorânea, bora falar sobre o turismo. É que dados positivos apontados por um levantamento dizem que o Maranhão está no caminho certo em relação aos investimentos voltados para o setor de turismo, né? O comparativo traz uma relação com o ano de 2025. Em 2025 já ficou para trás, mas certamente deixou muita saudade para quem visitou o Maranhão. Também não poderia ser diferente. As riquezas do turismo maranhense contam com uma diversidade de belezas naturais e da profunda e vibrante herança cultural, com vários patrimônios mundiais reconhecidos. E quando um lugar é bonito, muita gente quer olhar, e foi isso que aconteceu. No ano passado, o estado registrou um aumento no número de visitantes, crescimento no fluxo aéreo, alta ocupação hoteleira e fortalecimento dos principais polos turísticos. Os dados são do Observatório do Turismo do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo. O impacto que a gente vem observando no ano de 2025 é muito positivo, né? A gente ainda tem uns dados que estão sendo recolhidos, principalmente relacionados ao mês de dezembro, mas vários dados que a gente tem até novembro já demonstram todo esse impacto, como, por exemplo, a superação tanto do ordenamento dos lençóis maranhenses, que é um monitoramento que a Prefeitura de Barreirinhas e de Santo Amaro fazem lá, que a gente também tem esse monitoramento, que cresceu mais de 40%, né, o fluxo de pessoas ali nos lençóis maranhenses. Em relação aos atendimentos no CAT também houve crescimento, cadastros do Cadastur houve crescimento também muito significativo, além de outras ações aqui da Secretaria, né? E isso impacta muito aqui positivamente também na economia. O Observatório do Turismo acompanhou os principais indicadores do setor e os dados revelam um cenário de crescimento contínuo e maior competitividade no Maranhão no mercado turístico. De janeiro a novembro de 2025, o Maranhão registrou um grande fluxo aéreo. Foram mais de 2 milhões de passageiros transportados, crescimento de 13,67% em relação a 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O Carnaval e o São João atraíram muitos visitantes no primeiro semestre para a capital. No interior, o polo Lençóis e Delta registraram altas taxas de visitantes, enquanto a Chapada das Mesas apresentou crescimento gradual, acompanhando o aumento do fluxo de visitantes e a diversificação da oferta. Além das festas e das belezas naturais, o trabalho baseado em planejamento e o uso de informações técnicas dos órgãos estaduais de turismo fortalecem e dão visibilidade aos encantos maranhenses. A gente já teve uma movimentação aqui no Maranhão que superou 2 milhões de pessoas assim, nos 3 principais aeroportos que a gente monitora, que é justamente aqui de São Luís, o de Imperatriz e o de Barreirinhas.
né? Então, o ano de 2025 vem superando o ano de 2024 e a gente tem essa expectativa que em 2026 a gente ainda supere mais o ano de 2025. Outros dados que apontam o crescimento do turismo no estado é a ocupação hoteleira. Em São Luís, a taxa média chegou a 85,62%, com projeção de atingir até 96% até janeiro de 2026. O levantamento aponta ainda que o Maranhão tem conseguido manter o fluxo de visitantes em diferentes períodos, resultado de ações de promoção, planejamento e qualificação da oferta turística. Notícia boa, hein, para o nosso turismo em relação a 2025 e 2026 também promete, né? A gente já tem observado aí o governo do estado sinalizando investimentos para o carnaval desde o ano passado, né? Com as agremiações recebendo antecipadamente, né, alguns recursos, né? Para que tudo dê certo agora durante o nosso período de carnaval. Boas atrações já anunciadas e uma expectativa e tanto para o São João do estado do Maranhão em relação a 2026. Então, tem tudo para dar certo, a gente vai seguir acompanhando e monitorando esses levantamentos. Olha, a gente vai abrir agora o nosso quadro de entrevista desta terça-feira, que vai trazer um bate-papo muito interessante, sem dúvida alguma. Nós vamos falar sobre saúde, viu? Entrevista. 9h14. Seguimos ao vivo com a programação do Diário da Manhã pela rádio, pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Quem está com as imagens aí na telinha já observa a nossa convidada de hoje aqui. Estamos tendo a satisfação de receber a Carol Carvalho, que é nutricionista clínica e esportiva. A gente vai bater um papo aqui sobre muita coisa, viu? Sobre a importância dos hábitos alimentares, a importância das atividades esportivas, né? Para a saúde de todos nós. Vamos falar um pouco sobre a questão do uso das canetas emagrecedoras, né, as vantagens e desvantagens, e por aí vai. Doutora Carol Carvalho, muito bom dia a você, muito obrigado por estar aqui com a gente, pela atenção com os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, para auxiliar aí nos esclarecimentos sobre a alimentação, sobre a nutrição, principalmente aí com relação ao uso das canetas, que hoje em dia já tem se tornado tão comum. Está cada vez mais popular, a gente vai chegar lá já, viu? Começo perguntando para a senhora a importância da nutrição, dos cuidados, né, com a nossa alimentação, para esse trabalho de quem deseja ter uma qualidade de vida, né, além da questão estética. Qual que é o grau de importância que a senhora dá? Isso, é fundamental quando o paciente, quando o indivíduo ele quer adentrar com uma vida mais saudável, com os cuidados, com a qualidade de vida, ele buscar esse acompanhamento especializado. Porque atualmente, no mundo em que nós vivemos, a informação ela está aí e ela é muito disseminada em todos os locais. Entretanto, nem sempre essa informação é de qualidade, é uma informação que procede. A gente vê nas redes sociais, hoje em dia tem muitas pessoas, pessoas que trabalham com Instagram. Sim. E que acabam propagando notícias relacionadas à alimentação que não tem embasamento científico de fato, né? E isso pode acarretar em prejuízos à saúde. Então, você pode acabar querendo melhorar a sua saúde e ter prejuízos à mesma por conta de estar seguindo alguma informação que não tem procedência científica de fato. Então, por isso, é extremamente importante esse acompanhamento se dar de forma nutricional, de forma também com o educador físico, para que você tenha benefícios mesmos entregues para a sua saúde, além dos benefícios estéticos também, enfim. A senhora toca num ponto importante, né? Com as redes sociais é um acúmulo, um excesso de informações que não dá muito bem para quem não é da área saber o que é verdade, o que é mentira, né? Como a gente deve filtrar isso. Aí o acompanhamento profissional, eu acho que é sempre uma orientação importante, não é, doutora? É fundamental, até porque no mundo da nutrição tem muito disso, né? Hoje um alimento é
maravilhoso para a saúde. Ele é tido como um mocinho. Amanhã ele já é vilão. Ele já é vilão. E isso traz muita confusão para a cabeça das pessoas, né? Afinal, é bom ou é ruim para a minha saúde? Será que eu comer esse determinado alimento vai ser interessante ou não vai ser? E aí eu te digo, depende. Tudo depende muito, né? Quando se fala de nutrição, é algo que é muito individualizado. Um determinado alimento pode ser maravilhoso para a minha saúde e, entretanto, para a sua, por exemplo, pode não ser. Você pode ter alguma questão intestinal que dificulte na absorção daquele alimento, ter uma sensibilidade intestinal, né? Ter também intolerâncias, alergias alimentares. Então, é muito individual. Por isso que essa prescrição dietética, ela precisa ser individualizada. Eu vou trazer a conversa até para uma experiência pessoal, doutora. Em fevereiro do ano passado, eu resolvi mudar um pouco o meu hábito, né, tanto alimentar, né, buscar um pouco de prática esportiva, precisava perder um pouco de peso, consegui. E eu descobri, assim, dentro do meu campo de vida pessoal, eu percebi que uma coisa só não resolvia a minha situação. Eu tinha que procurar um médico nutrólogo, uma nutricionista, começar a ter atividade física de uma maneira mais, né, dentro da minha rotina. E seria ali, no meu caso, um conjunto. Normalmente é assim, porque às vezes as pessoas se enganam, eu vou fazer uma matrícula na academia, vou e pronto, só isso vai resolver. Vamos mudar de vida. E aí, essa pessoa acaba se frustrando, porque não consegue ali num curto prazo esse resultado. Normalmente é assim que funciona essa experiência contigo? Normalmente é assim que funciona, porque cada indivíduo é único e, como tal, nós devemos valorizar e ser vistos como tal, né? E assim, às vezes, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra. E esse cuidado multidisciplinar, que no caso você está colocando aqui, né, do médico, do nutrólogo, passa pelo nutricionista, pelo educador físico, sim, é o ideal, porque o médico nutrólogo vai estar verificando as questões hormonais do paciente, vendo se há necessidade também de fazer alguma modulação hormonal, reposição hormonal atrelada para estar favorecendo tanto, por exemplo, o emagrecimento ou ganho de massa magra, se for o objetivo do paciente, ou para melhora de qualidade de vida, da saúde. O nutricionista vai ajustar isso, o planejamento alimentar, às necessidades nutricionais do paciente e ajustar ao objetivo dele, né? Passa também pelo ajuste até mesmo de preferências alimentares daquele paciente, porque tudo isso é muito importante. Essa hora toca no ponto importante, essa questão das preferências. Exatamente, né? Porque senão vai chegar um determinado momento que é como eu costumo falar para os meus pacientes, você vai seguir o plano alimentar até a página 2, porque daqui a pouco você não consegue mais. A senhora coloca uma coisa que eu lembro quando era criança, o nutricionista, ele era um pouco parecido com o dentista. A gente não queria ir não, porque ele só passava o que a gente não gostava. E agora a coisa mudou. A coisa mudou, né? Eu fui numa consulta com a nutricionista, você gosta disso? Eu gosto. Pô, dá para comer. Você não gosta disso? Então não vou nem botar isso aqui, você não vai comer. Então assim, há uma preocupação com essa questão das preferências para que a coisa chegue num resultado, não é isso? Exatamente, para que você tenha resultados sustentáveis. Porque senão você vai seguir aqui o plano, no início você pode até conseguir seguir, mesmo não considerando suas preferências alimentares, porque tu está ali empolgado no começo, querendo ter aquele resultado, você vai seguindo. Mas daqui a pouco você entra num tal de monotonia alimentar, que é comer a mesma coisa o tempo todo e, como popularmente o pessoal fala, você começa a abusar os alimentos. Tô abusado de comer isso todo dia. Todo dia aquela mesma coisa. Então, o nutricionista, ele tem que ter a expertise de te entregar mais opções para evitar a monotonia alimentar e, em razão disso, você acabar abandonando o planejamento alimentar e não chegando no teu objetivo. Então, isso é até uma forma de estratégia nutricional para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. E a outra questão é a questão das necessidades nutricionais. Se você toma medicamento, não toma, o paciente toma uma devida suplementação ou não, tudo isso tem que ser analisado. Porque, por exemplo,
tem algumas medicações que a gente toma que vão interferir com relação à questão alimentar, absorção de alimentos, e tem alimentos que interferem na absorção de medicamentos. Então, tudo isso deve ser considerado para que essa alimentação ela tenha um resultado de fato na tua vida, né? Qual o objetivo? Se é um paciente que, por exemplo, estagnou na perda de peso, estagnou nessa perda de peso, por quê? Será que não seria interessante, dentro dessa alimentação, eu fazer ajustes que vão favorecer uma modulação hormonal, que de repente vai favorecer com que ele saia desse efeito platô, de não conseguir mais perder peso, por exemplo? Então, são várias questões que devem ser avaliadas. Agora há pouco a senhora trouxe uma preocupação com esses especialistas das redes sociais, né? E a gente observa de fato aí algumas orientações que são inclusive preocupantes. Esse tipo de dieta que você escuta aí pelas redes sociais, você vai passar 72 horas aí comendo ovo, por exemplo. Isso aí pode gerar um problema, não pode? Estou dando um exemplo aqui bem hipotético, claro, mas existem algumas orientações aí que beiram o extremo, né? Isso, existem sim. Existem várias orientações que beiram o extremo e que precisam ser muito bem avaliadas, muito bem acompanhadas, porque até quando se faz uma alimentação mais restritiva, você tem que estar sendo acompanhado para que aquilo dê certo, né? Então, você fazer algo por conta que você leu, que você viu, provavelmente vai trazer malefícios para a sua saúde, né? Pode passar por questão de colesterol, aumentar colesterol, enfim, diversos malefícios à saúde. Deixa eu entrar num ponto importante aqui. Gente, eu estou conversando aqui com a Carol Carvalho, nutricionista clínica esportiva, né? A Carol, além de tudo, é muito reconhecida no meio esportivo, está sempre muito envolvida com esses trabalhos e faz uma defesa muito forte da qualidade do hábito alimentar com a prática de atividades físicas. E aí eu te pergunto, Carol, eu quero entrar nesse ponto aqui do uso das canetas emagrecedoras, né? Hoje a gente sabe que essas substâncias já estão um pouco mais próximas da população, estão mais populares, cada vez mais, né? Qual que é a importância da procura por um especialista para ter um acompanhamento na utilização desse tipo de substância? Me preocupo com a questão de pessoas que usam sem qualquer tipo de acompanhamento, doses aí desreguladas. Como é que você observa todo esse cenário? Isso, perfeito. Atualmente, com a popularização do uso das canetas emagrecedoras, né, e cada vez mais vem sendo utilizadas, a preocupação é de elas não serem usadas com o devido acompanhamento, né? As canetas emagrecedoras, elas favorecem no combate à obesidade, quando bem prescritas pelo médico, acompanhadas pelo médico que prescreveu e também quando acompanhadas pelo nutricionista. Nesse contexto, as canetas emagrecedoras podem favorecer muito o processo de emagrecimento, permitindo perda de peso significativa, permitindo prevenção de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, podem ser, sim, extremamente benéficas. Entretanto, a preocupação como essas canetas, elas trazem uma redução significativa do apetite, né? As pessoas podem acabar consumindo pouca quantidade de proteína e de alguns nutrientes que são essenciais para esse emagrecimento se dar de forma saudável, né? Então, tem pessoas que quando estão usando medicamento, que mais está no auge agora é o tirzepatida, que é o Mounjaro, né? O princípio ativo do Mounjaro. O Mounjaro, ele é análogo do GLP-1 e do GIP, que são dois hormônios que naturalmente a gente produz, o nosso intestino produz, tá? Mas que eles se simulam como se fossem esses hormônios no nosso corpo. Então, como é que ele vai atuar? Ele vai atuar retardando o esvaziamento gástrico, age nos centros da fome do hipotálamo, né, trazendo mais saciedade. E isso, no frigir dos ovos, o que significa? Significa que eu vou perder bastante peso e não vou sentir fome. Regula também a insulina no pâncreas, o que também é muito favorável ao processo de emagrecimento.
Essa regulação da insulina é praticamente imediato, né? Isso, exatamente. E como antigamente era só análogo do GLP-1, que era o Ozempic, né? Por exemplo, e o Wegovy. Agora é análogo do GLP-1 mais GIP, que o GIP, que é um outro hormônio, que ele vai favorecer com que a saída da gordura, a gordura saia com mais facilidade do tecido adiposo. Então, favorece ainda mais o processo de emagrecimento. Por isso que a entrega do tirzepatida é bem maior do que o do Ozempic e do Wegovy, né? No processo de emagrecimento. Você perde mais peso e você sente mais inibição da fome. E deixa eu, então, aproveitar justamente esse ponto aqui, a perda da gordura. Esse tipo de substância, né? Você está falando da tirzepatida, não é isso? Isso. Ele vai no alvo da massa gorda ou há também um prejuízo com relação à massa magra? Em geral, como é que funciona esse equilíbrio? Porque perder peso é uma coisa, né? Perder massa gorda é outra coisa e perder massa magra é outra coisa, né? Isso, perfeito. Ele vai agir te auxiliando a perder gordura, mas também pode favorecer a perda de massa magra, sim. Se você não tiver o devido acompanhamento nutricional, muito provavelmente você vai perder massa magra. Inclusive, existem estudos que mostram perda de até 40% da perda de peso sendo de massa magra. Que aí é um prejuízo. Que é um prejuízo, porque assim, você emagrecer perdendo gordura é uma coisa. Agora, você emagrecer perdendo muito mais massa magra, você está trazendo prejuízos para a tua longevidade. Por quê? Porque a gente tem que preservar cada vez mais o nosso banco de massa magra, digamos assim, enquanto há tempo. Porque cada ano a gente fica mais velho, né? Mais novo, né? Claro. E aí, ao passar dos anos, a tendência natural do envelhecimento é fazer com que a gente perca cada vez mais massa magra, né? E com o emagrecimento que vai perder ainda mais massa magra, o que isso vai favorecer? Vai favorecer com que você tenha prejuízos quando você envelhecer, no sentido de se locomover, no sentido da sua postura, no sentido do seu equilíbrio, né? No sentido da sua autonomia, de não precisar das pessoas para estar fazendo as coisas, para estar se locomovendo. Então, é muito prejudicial à saúde. Então, como ele traz essa inibição do apetite, aí é que entra o nutricionista, para te orientar como é que você vai fazer. Não tenho fome, e agora? Como é que eu vou fazer para consumir a quantidade de proteína adequada? Então, o nutricionista entra com planejamento nutricional adequado, para que você não perca massa magra, quantidade de proteína necessária por quilo de peso, para o teu peso, para a tua manutenção de massa magra, para que tu perca muito mais gordura do que massa magra. Aí potencializando o uso da substância, não é? Exatamente. É por isso que eu considero, inclusive, um investimento, você procurar um especialista, um nutricionista, né, o próprio nutrólogo, buscar também a prática de exercícios físicos, até como uma maneira de não desperdiçar o seu dinheiro, porque não adianta estar comprando um medicamento caro, colocando a sua saúde em risco e não potencializando o resultado desse medicamento, né? Tá pagando para se adoecer. Tá pagando, aí é ruim, complicado, viu? né? Aí é ruim. Agora, e qual que é a relação desse tipo de substância também com o álcool, né? Quem costuma tomar aquela cervejinha, aquela bebida alcoólica, diminui também? Diminui. Inclusive, na minha prática clínica, eu observo muito isso. Pacientes dizem assim, Carol, eu gostava de tomar uma cerveja no final de semana e agora parece que até isso reduziu. Não tenho mais vontade. Quando eu bebo mais 2 cervejas, já estou ali meio, já tontinho, já paro. Então, tem muito disso também, né? Por ela agir nesses centros de saciedade, no hipotálamo, do cérebro, acaba inibindo também até mesmo essa questão da bebida. Agora, os efeitos colaterais mais comuns, assim, que a senhora observa, hein? Certo. Os efeitos colaterais mais comuns são indisposição, fadiga, alteração da questão intestinal, que pode ser para constipação ou para diarreia, né? Enjoo, náusea são os efeitos mais comuns que em consultório o pessoal mais reclama, os mais chatos. Eu percebo que, obviamente, a sua especialidade já fala sobre isso, né? A senhora aposta muito na questão das atividades físicas, das atividades esportivas, né?
emagrecer é muito bom, não é? Você melhorar a sua qualidade de vida também é excelente, mas é preciso potencializar isso saindo ali para quem está naquela questão de sedentarismo, né? Como é que a senhora observa a importância desse tipo de mudança de hábito também? Isso, perfeito. A obesidade ou o sobrepeso, principalmente a obesidade, é uma doença, né, multifatorial. Então, como ela é algo multifatorial, vai ter fatores internos que vão predispor, né, ao ganho de peso, como fatores genéticos, fatores hormonais, e tem os fatores externos, que são os fatores extrínsecos, que a gente chama, que passa pelos comportamentais, né? E os comportamentais entra a alimentação, a prática de atividades físicas, entra a questão do sono, até mesmo do manejo do estresse. Então, é um conjunto, né, que a gente deve melhorar. Não adianta de nada a gente focar só em medicamentos, né? Se não focar no principal, na base ali da pirâmide, vamos dizer, que é a parte do estilo de vida. O estilo de vida, ele precisa ser mudado para que você não só perca peso, tenha mais saúde, mas que também você consiga até manter, né, esse peso. Então, para a manutenção dele, é essencial a prática de atividades físicas. Né? E falando em questão de massa magra, que a gente comentou, né, anteriormente, a prática de atividade física da musculação se faz essencial nesse processo também de manutenção da massa magra. O exercício resistido de força, né, para estimular ali o músculo a estar mantendo sempre essa massa magra juntamente com o emagrecimento. Até porque quanto mais massa magra você mantém no processo de emagrecimento, mais você mantém o teu metabolismo, tua taxa metabólica basal acelerada. Então isso evita que você tenha reganho de peso com mais facilidade também. E aí consegue manter. Né? E isso evita a flacidez, que também é outra coisa que o pessoal, que é tão temida, né, no emagrecimento, principalmente com o uso também das canetas, o pessoal comenta muito, né, eu emagreci, fiquei com muita flacidez, mas é porque não ajustou a alimentação e a prática de atividades físicas adequada. Por isso que é bom fazer o acompanhamento mesmo. Então, gente, olha, eu quero agradecer. Esse papo é tão legal, né, Carol? A gente poderia passar mais tempo conversando aqui. Poderia, sim. Vai retornar em outras oportunidades. Eu falo que é legal porque é interesse de muita gente, né? Com certeza. A busca pela qualidade de vida é fundamental. São 9h35. Eu agradeço a Carol Carvalho, nutricionista clínica e esportiva, pela disponibilidade, pela atenção com todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Fica o convite aqui para a senhora retornar em outras oportunidades. Obrigado. Certo. Muito obrigada a todos. A entrevista fica disponível no nosso canal oficial no YouTube TV Assembleia do Maranhão. A gente traz agora a previsão do tempo para as regiões do nosso estado, como é que fica o clima. Paula Torres, muito bom dia a você. Oi, muito bom dia para você e para todo mundo que começa a terça acompanhando a gente aqui no Diário da Manhã. E para quem já acordou sentindo aquele calorzinho no ar, bora conferir como fica o tempo hoje no nosso Maranhão. Aqui em São Luís, a terça começa com sol, entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E ao longo da tarde, tem chance de pancadas de chuva, aquelas rápidas, típicas do verão. À noite, o céu segue mais carregado, mas sem previsão de chuva forte. Agora, indo para o interior do estado, em Santo Inês, o dia começa com sol, mas as nuvens aumentam e a chuva pode aparecer à tarde. A mínima fica em torno dos 23 graus e a máxima chega aos 33 graus. À noite, céu nublado. Já em Balsas, o calor aperta um pouco mais. Temperaturas entre 24 e 35 graus, com sol predominando durante o dia e possibilidade de chuva isolada no fim da tarde. À noite, tempo mais fechado. Resumo do dia, calor, nuvens e aquela chuva que refresca. O verão maranhense mostrando sua força. Se organiza, se hidrata e não esquece o guarda-chuva. Mais tarde eu volto com você no AF1, trazendo novas atualizações. Paula, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, na Assembleia em Foco, primeira edição, tem mais previsão do tempo.
Bora falar sobre educação, especialmente sobre a Semana Pedagógica, promovida pela Creche Escola Sementinha, instituição de ensino, mantida pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, já um momento de interação com os servidores da creche e, claro, já de preparação para o início do ano letivo. Educar com inteligência, emoção, saber e tecnologia em harmonia. Esse é o tema da Semana Pedagógica da Creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados do Maranhão. A semana acontece entre os dias 12 e 16 de janeiro. Durante 5 dias, professores e colaboradores vão participar de uma programação voltada para o fortalecimento da prática docente e para a preparação do ano novo letivo. Será uma semana de muitas trocas, muitos aprendizados, um novo ciclo, repletos de expectativas e em busca de concretizar objetivos que serão importantes e que validarão o nosso trabalho em 2026. A programação teve início com um momento especial de acolhimento, café da manhã, atividade de bem-estar e uma palestra conduzida pela gestora da instituição, marca o primeiro dia, reforçando o cuidado emocional com os educadores e a valorização do trabalho em equipe. A Semana Pedagógica da Creche Escola Sementinha aposta em temas atuais e essenciais para a educação. Ao longo da programação, os professores participam de palestras sobre inteligência emocional, voltadas ao equilíbrio, autoconhecimento e relações no ambiente escolar, e também sobre o uso da inteligência artificial, mostrando que a tecnologia pode ser uma aliada no processo de ensino-aprendizagem, sem perder o cuidado humano que marca a educação infantil. Fazer algumas reflexões sobre o nosso eu, sobre a nossa inteligência emocional, sobre o nosso equilíbrio emocional. Afinal de contas, nós precisamos estar bem para poder oferecer algo às nossas crianças, aos nossos alunos. Então, é muito importante cuidar primeiro do nosso eu para que a gente consiga fazer uma boa entrega. Com uma programação que une acolhimento, formação e inovação, a Semana Pedagógica da Creche Escola Sementinha, localizada na sede da Assembleia Legislativa, reafirma o compromisso com a qualificação dos educadores e com uma educação cada vez mais humana, atual e transformadora. Trabalho legal, esse trabalho dos servidores da Creche Escola Sementinha. As expectativas já estão a todo vapor, hein, para o início do ano letivo. Tenho certeza que a turminha está toda com saudade para retornar para as aulas e, claro, a gente observa aí os profissionais já preparados para receber todo mundo, viu? 2026 vem com muita informação, muito conhecimento, muito aprendizado na creche mantida pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. São exatamente 9 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho, contato ao vivo com a Kate Almeida, que está em Bacabal. A gente está tentando nesse momento já falar com ela. A Kate, nesse momento, está em uma região de difícil comunicação, apurando ali a informação a respeito do trabalho de buscas das crianças. A gente vai fazer um intervalo e já eu volto. Eu agradeço o telespectador da TV Assembleia, porque a gente encerra aqui a transmissão simultânea.